Olá pessoal, sou o Juan, diretor de mercado de capitais da Anfai. Estamos trazendo um originador muito interessante, a Drum. A Ana está com a gente, é um originador que origina ativos judiciais com uma estrutura, uma história muito interessante, um produto único no mercado. E Ana, obrigado pela oportunidade e muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Oi, Juan. Muito obrigada a vocês pela oportunidade da gente fazer essa parceria e lançar um produto no MFI. É um prazer estar junto com vocês, aprendendo, trocando e construindo aí ativos interessantes e modernos, né, para oferecer para o público investidor. Vamos começar pelo início. Onde nasce a Drum? Qual é essa história? Quem que está por trás? Explica um pouco para a gente esse histórico de vocês. Não tem uma história muito legal, né? A gente tem um DNA jurídico, né? A Drum surgiu aí da visão empreendedora e estratégica do nosso fundador, que é o Dr. Eduardo Gouveia. Ele tem mais de 30 anos de história de atuação no ramo do direito previdenciário e uma fortíssima atuação institucional. Foi presidente da Comissão Federal de Precatórios da OAB no triênio anterior e agora é da Comissão de Precatórios da OAB daqui do Rio de Janeiro. Tá? Então foi assim que surgiu a Drum, né? A gente tem aí uma carteira grande de clientes do nosso escritório, e aí da dor dos nossos clientes e nossa própria, né, em dar liquidez a esses ativos, né, a gente viu uma oportunidade de desintermediar esse mercado a partir do uso da tecnologia. Como vocês têm esse DNA de tecnologia? Por que vocês encontraram nessa tokenização algo tão interessante e em um mundo talvez às vezes tão jurídico, tão, sabe? Bom, o universo dos precatórios, ele é um universo ali cheio de mistérios, dúvidas, incertezas, né? Então, a gente vê aí muitos negócios usando blockchain como uma estratégia marqueteira, né? No caso dos precatórios é diferente. O uso da blockchain, ele agrega muito valor mesmo. Para quem não é familiarizado, né, o grande diferencial da blockchain vamos dizer assim, é um registro permanente, imutável, transparente, e é tudo que esse mundo de negociação de precatórios carece. Então, você tem um ganho de valor absurdo em usar a tecnologia nesse tipo de negócio, né? E aí, como é que a gente foi parar nesse universo, né? Em 2020, o grupo, que antes era composto pelo escritório de advocacia, uma empresa bem convencional de negociação de precatórios, teve a visão de ter essa abordagem mais tecnológica e, para isso, se juntou com dois outros investidores oriundos do mercado de capitais e, em especial, desse mercado cripto. Então, eles trouxeram essa bagagem de tecnologia e de produtos de mercado. E aí surgiu o braço, né, do qual eu sou head jurídica de produtos, a Drum Digital, para, vamos dizer assim, turbinar o nosso ecossistema e tendo esse ganho importante com o uso da blockchain. Hoje a gente vem num crescimento exponencial, né? Hoje o nosso grupo tem mais de 70 colaboradores com Skin in the Game. Então a gente tem esse DNA jurídico, a gente, vamos dizer assim, é uma incubadora de ativos, né? A gente planta os ativos ali no início, cuida deles, vê eles crescerem, amadurecerem, e depois a gente auxilia os nossos clientes e faz também com a nossa carteira própria, né? De honorários contratuais, produtos usando tecnologia. Acho que esse é um ponto muito interessante, que os ativos que vocês trabalham e distribuem e que vamos usar no produto Anfai são ativos que nascem dentro de vocês, né? Isso. Explica um pouco melhor como, por que isso gera valor e por que isso traz mais segurança. Sim. Bom, quando você pensa nesse mercado bem tradicional, né, de negociação de precatórios, e até algumas iniciativas que a gente vê no mercado de tokenizar e fracionar esse tipo de ativos, você tem ativos aleatórios, que vieram de várias origens diferentes. Tem que ter uma due diligence enorme naquele processo, tem que ter muita certeza de que não houve nenhuma cessão. A gente, quando está produzindo essa carteira própria, a gente tem aí de ativos dentro de casa, né, dentre ativos próprios e dos nossos clientes, 8 bi, cerca de 8 bi, dos quais 1,5 são próprios, tá? A gente conhece os processos desde o seu nascimento, nós fizemos as teses jurídicas, nós cuidamos dos processos. Então, a gente tem certeza que não houve nenhuma sessão, temos um controle ali do andamento daqueles processos, seguiremos cuidando dos processos até o final. Isso é um diferencial quando você pensa num mercado que é tão cheio de fraudes, principalmente fraudes envolvendo sessão, problemas do próprio advogado, às vezes, não continuar conduzindo o processo. Então, vamos dizer assim, que a gente tem uma matéria-prima diferenciada quando a gente chega na ponta final de um produto lapidado, né? Porque a gente está usando na nossa cozinha aqui uma matéria-prima de primeira, vamos dizer assim. Vocês têm 8 bilhões de reais? Sob gestão, sim. É 1,5 de ativos de honorários, contratuais e sucumbenciais, e o restante são ativos das nossas clientes, né? Que estão com a gente ali desde o início da propositura da ação. Muitas vezes as clientes até já faleceram, na maior parte das vezes são pensionistas, né? Já faleceram, hoje os seus herdeiros são os nossos clientes. Então temos aí uma longa história com essas parceiras autoras que contam com a gente também para dar liquidez a esse ativo, né? Da melhor maneira possível. Vocês já acessam no mercado de capitais? Vocês já operam com FDIC?
Sim, Explica um pouco melhor essa parte. sim. Antes da fundação da Drum Digital, né, que é esse braço de tecnologia, buscando usar a tokenização, vamos dizer assim, para oferecer esse tipo de investimento para o investidor comum, que não teria acesso, né, a essa classe de investimento anteriormente, a gente já tratava ali de dar liquidez das maneiras existentes para os nossos ativos e das nossos clientes, né? Então, a gente tem 2 FDICs aqui na casa, tá? Um deles com valuation de 355 milhões. Nós já fizemos algumas operações estruturadas de levantamento de recursos no mercado de capitais, usando parte dessas carteiras, né, como garantia. Então, fizemos antes operações mais convencionais, né? A partir desse braço de tokenização, a ideia era mesmo, através da desintermediação, né, dessa estrutura tokenizada, melhorar o retorno para o titular do ativo e, ao mesmo tempo, oferecer uma boa rentabilidade para o investidor final. Ao longo dessa caminhada, né, a gente antes tinha um cenário de ausência de qualquer fala do regulador, a gente viu aí uma evolução da CVM ao olhar para esse universo de tokenização, e além da direção do crowdfunding, que é uma direção que a gente está explorando agora aqui juntos, né, a CVM também apontou outras 2 estruturas possíveis, né, a estrutura do certificado de recebíveis e uma estrutura de CCB. Então, nós também estruturamos pilotos dessas 2 outras estruturas, tá, que estão em fase de pré-emissão. Então, a gente antes tinha explorado uma maneira mais convencional, uma abordagem mais convencional, e aí, a partir da frente de tokenização, também abrimos alguns braços ali para estar sempre de mãos dadas com o regulador e oferecer um produto super seguro e regulado para o mercado. Muito interessante, porque, por outro lado, você tem o sócio fundador, que é o Eduardo, que gostaria que você falasse um pouco mais do histórico do que ele faz e da capacidade da empresa mesmo se reinventar e chegar numa empresa de tecnologia. Muito interessante. Explica um pouco mais do sócio fundador e como foi a trajetória Isso para... tem tudo a ver, acho, com a personalidade, né, do nosso presidente, que é o doutor Eduardo, que vem de uma família de tradição jurídica, então teve essa atuação forte em contencioso previdenciário, né, mas ele é uma pessoa com uma personalidade extremamente empreendedora, né, de visão muito empreendedora, já atuou em outras frentes empresariais, então eu acho que tem muito a ver com a personalidade dele, com o ritmo que ele dá aqui no nosso grupo, né, uma vontade de sempre inovar, de trazer novos produtos, de ousar mesmo, e a gente tem assim, um lema aqui, na verdade é uma coisa um pouco, parece contraditória, mas não é, que é acabar, o lema dele é acabar com os precatórios. Se você pensar, se você de fato der vazão a esse mercado, expandir esse mercado, você consegue acabar com as filas de precatório, e com isso acaba até com a morosidade da justiça, porque a maior parte das causas nos tribunais brasileiros são causas envolvendo entes da federação. Então, assim, a gente tem um propósito grande por trás, eu acho que tem a ver também com a história dele, assim, uma história de propósito e de militância dentro desse universo jurídico voltado para precatórios, tá? Então, foi assim que o nosso bolo foi fermentando, né? Foi crescendo e está ficando cada vez mais interessante. E, Ana, explica um pouco mais da trajetória dele, do Sim, Dr. sim. Eduardo, que eu acho que para o pessoal começar a entender o sócio fundador, com essa trajetória, que acho que ele é muito interessante. É uma trajetória jurídica, na verdade, tá? Ele já tinha ali um escritório da família dele, né, do pai dele, que foi o fundador, na verdade, do escritório, tá? Ele tinha ali uma atuação empreendedora em vários outros ramos, tá? Fora do direito, e num dado momento passou a atuar mais fortemente com o escritório e construiu as teses que hoje compõem essa nossa carteira, tá? E aí foram anos, né, acompanhando esses processos que amadureceram até virarem precatórios, tá? Mais ou menos há cerca de 10 anos atrás, houve a fundação desses 2 fundos, tá? Que hoje estão sob gestão na empresa, na Drum, vamos dizer assim, na Drum Holding, né? E aí algumas operações estruturadas para obter recursos, né, no mercado de capitais, como essa que eu te disse, usando assim, operações mais corriqueiras mesmo, né? Dando parte da carteira como garantia e fazendo uma revolvência ali dos ativos, tá? E aí, bom, se juntando com esses sócios, né, do mercado de capitais, ele, com essa experiência que vinha ali da área de cripto, né? A gente teve na fundação da Drum Digital, de braços dados com uma empresa que até hoje é atuante aí do sandbox da CVM, que é a QR Capital, que se juntou com a Vortex para fazer a tokenizadora Vortex QR, que foi nossa sócia fundadora ali no início da Drum Digital. Então, foi assim que surgiu essa toada nossa de tokenização e adentrar nesse universo mais moderno. Ana, e explica um pouco melhor a parte das finanças, dos números, do crescimento da empresa, por favor. 2023 foi um ano muito importante para a gente, foi um ano de plantar coisas importantes para o nosso crescimento, né? Bem no início do ano, a gente obteve o registro da nossa securitizadora, né? Indo na direção ali de poder oferecer um produto totalmente regulado e em oferta pública, né? A gente, assim como a tokenização agrega muito valor para esse produto do precatório, a securitização também, né? Toda aquela estrutura muito formal de você ter um patrimônio apartado, de você ter todos os agentes de mercado ali que vão validando, lapidando aquela estrutura, isso também agrega muito valor ao precatório. Então, 2023 foi um ano importante, a gente obteve esse registro, a gente ampliou a nossa equipe, a gente construiu e se preparou
para ter uma securitizadora operacional. E agora, início de 2024, a gente está caminhando para obter o nosso registro como plataforma de crowdfunding, para poder oferecer ainda de uma maneira mais pulverizada e também ainda adequada à regulação. Então, assim, a gente está trabalhando, crescendo muito a equipe, né? A gente teve um crescimento exponencial do time e a gente acredita muito no time, né? A gente é uma sociedade que depende das pessoas, né? Que vão construir aqui o nosso negócio. Então, 2023 foi um ano de plantar e agora 2024 a gente está começando a colher esse crescimento. A gente foi, em paralelo, trabalhando com as ofertas privadas, né? A nossa plataforma já pode operar para ofertas privadas e a gente, nesse meio tempo, estruturou cerca de 100 milhões de reais em produtos em oferta privada. Em paralelo, a gente tem aqui algumas outras iniciativas interessantes na casa, que a gente são iniciativas de tecnologia proprietárias também, que a gente entende que também dão suporte para o nosso negócio. Então, a gente lançou, semana passada, uma plataforma, vamos dizer assim, que enxerga os ativos judiciais, os processos, né, enquanto ativos. Então, não é um olhar de andamento processual, não é um software de acompanhamento processual como tantos que tem por aí, é um software que modela e enxerga aquilo enquanto um ativo financeiro. Isso é super importante com essa carteira desse tamanho que a gente tem. Essa carteira de 8 bi é composta por cerca de 3 mil ativos. São 100 processos, mas que são 3 mil ativos, porque são ações de natureza coletiva, normalmente, né? E tem períodos subsequentes. Então, esse recorte, esse olhar, vamos dizer assim, de tomografia, né? No processo de ressonância magnética, esse fatiamento é fundamental. Então, a gente construiu um software para isso, único no mercado, que também faz toda a atualização. A atualização de ativos judiciais também é uma ciência na qual a gente tem muita expertise. E, em paralelo, a gente tem também ali uma frente importante e construiu uma plataforma que foi aprovada no Sandbox da Prefeitura aqui do Rio de Janeiro, num projeto de criptocompensação fiscal. Então, a gente tem aqui uma equipe muito robusta de produto e tecnologia, seja para embasar essa nossa iniciativa de fracionamento e tokenização de precatórios, seja para dar outras, vamos dizer assim, utilidades aos precatórios, né? Então, a gente está trabalhando com tecnologia e produtos em diversas frentes para fomentar esse universo de ativos judiciais. Legal, Ana. Eu estava pensando que a gente está estruturando esse produto há algum tempo. Estamos Sim. pensando e olhando as melhores características de segurança, de confiabilidade, de transparência para nossos clientes. Mas você também tem relacionamento com os sócios da Anfai. Explica a história com a Anfai, vocês participam, inclusive, da Betoken, né? Sim, A gente sim. participa, na verdade. Sim, olha, é um prazer ter essa convivência mais estreita com vocês e com os outros parceiros da Betoken, né? A Drum foi uma das fundadoras da Betoken, uma iniciativa muito importante para esse mercado, né? A gente precisa construir muita coisa, tá de mãos dadas com o regulador, né? Para, inclusive, auxiliá-lo, né? A CVM, eu acho que é muito aberta ao diálogo e admite que é um admirável mundo novo que ela precisa aprender ao lado do mercado, né? Então, acho que a gente se organizar numa associação para fazer esse trabalho é algo espetacular, uma iniciativa maravilhosa da Regina Pedroso, né? Agradecer aí a força de vontade e o trabalho dela, né? Em tocar aí a associação adiante. E, poxa, para a gente aqui é uma honra e um prazer poder trocar com pares incríveis aí, como o pessoal da MFI e outras tantas empresas com trabalhos tão interessantes, né? Muito legal, também estamos muito felizes dessa parceria. E pensando agora no modelo de negócio, como Uhum. funciona e como a Drum Digital, particularmente, gera receita? A gente na verdade, a Drum Digital, esse braço, é uma intermediadora, né? Então, na verdade, a gente se remunera do titular, se a gente está trabalhando com ativos da própria casa, não, obviamente, né? Ou então com ativos das nossas clientes aqui do escritório de advocacia, então a gente cobra um pequeno FII e um pequeno FII também do investidor final, né? Então, isso pensando aqui na plataforma funcionando hoje como em oferta privada. E aí a gente está caminhando para, em adequação ao que o regulador apontou, ter ou o certificado de recebíveis, ou a CCB, ou a iniciativa de crowdfunding que a gente vai fazer aqui, esse piloto inédito com vocês, né, em primeiro lugar. Então, a Drum Digital, que é esse braço de tokenização do grupo, se remunera dessa maneira. Em paralelo, a gente tem esse projeto da criptocompensação fiscal, que eu te contei aqui, em primeira mão, né? A gente foi aprovado aqui no Sandbox da Prefeitura do Rio de Janeiro, desenvolveu esse piloto, que hoje já é um MVP pronto para ser levado para outros entes da federação, que é um projeto assim incrível, tem um caráter de democratização assim fantástico, que na verdade é levar essa benesse da compensação fiscal para quem não pode pagar um due diligence caríssimo para avaliar um ativo. Então, o próprio ente interessado em promover rodadas efetivas de compensação fiscal na sua localidade valida uma lista de precatórios, valida uma lista de devedores inscritos em dívida ativa
e aí aqueles créditos e débitos são fracionados na plataforma, tá? Então, eles são convertidos em criptomoedas de uso exclusivo dentro da plataforma, como se fosse aquele colar de bolinhas do Clube Med, que você só usa ali dentro, tá? E aí a plataforma tem um sistema de match e também tem um sistema que a pessoa pode bidar descontos um pouco maiores, parecido um pouquinho com sistema de bidar classe executiva em companhia aérea, você faz ali um bid. Então, a plataforma foi toda construída dessa maneira e o intuito é democratizar a compensação fiscal. Então, a Drum Digital, esse braço se remunera dessa maneira. Pensando no grupo como um todo, a gente tem a carteira própria, né, que a gente monetiza de diversas maneiras, sejam as mais convencionais, como a gente conversou, FDICs, outras operações estruturadas com parceiros aí mais convencionais de mercado. A gente tem o escritório de advocacia, então a gente tem uma atividade forte de contencioso, e também uma atividade de consultivo, porque a gente tem uma expertise muito grande aí nesse universo de precatórios, então a gente acaba atendendo o mercado para precificar outros ativos, ou fazer diligência em outros ativos que estão circulando no mercado para outras operações, a gente acaba sendo procurado para dar aí o nosso, vamos dizer assim, nosso veredito sobre a qualidade daquele ativo, tá? A gente tem algumas frentes aqui de monetização da nossa expertise aqui, do nosso know-how em precatórios. Muito especial ter um parceiro com tanta história quanto vocês, com tanto conhecimento, com tanta profundidade. E tem um ponto que, às vezes, olhando a carteira, como funciona o processo de captar novos processos? Porque acredito que é um processo que vocês não têm de originar, porque já existem bilhões de reais de processos dentro de casa. E tem algum risco de não ter capacidade de originar processos ou não? Então, assim, hoje a gente ainda tem uma carteira muito vasta para explorar, né? Essa carteira ela não está toda no mesmo grau de maturação, evidentemente, tá? E a gente desenvolveu aqui internamente uma espécie de um rating, né? Então a gente oferece nesse tipo de produto, de oportunidade que a gente está trabalhando aqui, produtos que já estão ativos, que já estão muito maduros e muito no topo desse rating, mas a gente tem ativos em diversos estágios. E sim, claro, a gente tem ali um olhar para o futuro, né? De uma necessidade de uma originação externa. E aí, como é que a gente enxerga isso, né? A gente lembra que eu te disse assim, esse mercado ele tem fraudes, né? Ele tem até uma má fama, muito em função dessa fraude, ou então você vai trabalhar com um ativo que já foi cedido diversas vezes, ou tem diversos intermediários ali no processo, tá? Então não é dessa maneira que a gente gostaria de trabalhar, tá? A gente já tem um trabalho aqui avançado de construir parcerias com outros originadores de ativos com o nosso perfil. Outras, vamos dizer assim, incubadoras de bons ativos, outros escritórios ao redor do Brasil que têm teses concretas e bem-sucedidas como as nossas e que são ali, vamos dizer, uma fábrica de ativos, tá? Esses são os parceiros que a gente vem namorando, se aproximando, vamos dizer assim, outros Eduardos Gouveias aí do Brasil afora. A gente acredita que só assim a gente consegue ter uma originação recorrente e com a mesma qualidade que a gente tem hoje. Que eu acho que isso que é fundamental, né? Eu acho que o precatório, ele carrega muito de uma má fama por duas razões. Uma, por desconhecimento de que, na verdade, ele é um ativo bem seguro, que pouco dá a default, e parte dessa má fama vem dessa fraude nas sessões ou de negociação truncada por conta dos diversos intermediários. Então, buscando originação externa, é isso que a gente quer afastar. Tá? E uma dúvida, você falou que tinha ativos judiciais em diversos estágios. Como Sim. funciona o processo de acompanhamento dessa esteira? Como vocês, que ferramentas vocês utilizam para acompanhar, para agilizar, para precificar? Como Sim. funciona esse processo? Essa carteira que a gente tem dentro de casa, já, eu vou dar aqui uma breve explicação, que acho que é útil. O precatório, ele já nem é mais um processo judicial, né? O precatório é uma coisa que surge ao final de um processo judicial, né? Quando o processo judicial terminou, começa um processo administrativo, na verdade, que corre na justiça, mas é um exercício atípico de função administrativa pelo Poder Judiciário. Tá? Então, aqui dentro de casa, a nossa carteira toda, mesmo que ainda não maturou e virou precatório, que é esse processo administrativo que surge ao final, os processos judiciais todos aqui da nossa carteira já são transitados em julgado e após prazo de rescisório. Então, assim, temos carteira com ativos em diversos estágios, porém, todos já, vamos dizer assim, na meia-idade, pelo menos, tá? Hoje, a gente não ajuiza novas causas, tá? Aqui dentro do nosso escritório. Então, a gente cuida dos processos já existentes, a gente tem uma boa parte das nossas autoras vivas ainda, então, na verdade, que esses processos, eles geram uma recorrência de pedidos, tá? Então, o processo originário, naquele mesmo processo, eu tenho precatórios que já nasceram, já foram pagos, vamos dizer assim, o Estado continuou não cumprindo a decisão e aí surgem novos pedidos. Tá? Então, hoje a gente não ajuiza novas demandas nesse momento. Tá? Como é que a gente cuida dessa esteira? A gente tem aqui uma equipe de contencioso muito grande, muito especializada,
tá, em previdenciária. A nossa carteira está toda concentrada aqui no estado do Rio de Janeiro, então a gente conhece muito bem a fila e tem uma atuação muito forte no acompanhamento dessa parte administrativa que é o precatório, né? O precatório, ele nasce com ofício requisitório, que eu gosto de brincar aqui, que é a certidão de nascimento do precatório, né? E a partir dali tem toda uma gestão para garantir que quando o ente público depositar o dinheiro, a presidência do tribunal, que é responsável por esse processo administrativo, vai honrar os pagamentos, tá? Então, a gente faz isso baseado na nossa expertise, com um time próprio dentro de casa e também muito apoiado em tecnologia, tá? Para o precatório, né, para esse tipo de ativo, é fundamental, como você tem ali uma questão de remuneração envolvida com prazo de pagamento, acertar na melhor maneira possível o prazo de pagamento. Então, a gente desenvolveu um modelo preditivo ali muito eficiente, que a gente acabou também automatizando, então a gente faz isso com um robô que a gente criou, tá? A gente tem uma margem de erro de 2% melhor que o Ibope, muito boa, tá? Então, a gente consegue prever com muita certeza o pagamento, e a gente é muito diligente, muito atuante ali na presidência do tribunal para garantir que pingou o dinheiro, o Estado pagou, a presidência pagou. Então, a gente lança mão de todos os artefatos jurídicos que a Constituição nos deu para garantir que a fila vai andar da maneira que deve, e a gente se apoia em tecnologia também para ir acompanhando. A gente já sabe, por exemplo, que em ano eleitoral o ritmo de pagamento é de uma maneira, quando troca a presidência do tribunal é de outra. Então, a gente é muito especializado aqui na localidade onde está a nossa carteira. E Ana, agora falando do produto em específico, é um produto que eu como investidor, e já sou suspeito, mas acho sensacional, um produto de aproximadamente menos de 2 anos, 19% pré-fixado, garantia pela Drum, que isso geralmente o mercado não trabalha assim, geralmente o mercado cede um ativo judicial, um precatório, e o investidor que fica exposto ao pagamento. Sim. Aqui não, aqui está garantido numa data, é isso É mesmo? isso mesmo. A gente quis trabalhar dessa maneira, porque a gente acredita que, né, é um produto, nem todo mundo está acostumado com esses produtos precatórios, e o que a gente quer é mostrar que o precatório é um investimento muito mais seguro do que as pessoas podem imaginar, né? O que a gente escuta muito é um desconforto ali com a certeza do prazo. Então, a gente também quis construir aqui de uma maneira, pegando um ativo curto, para a pessoa poder experimentar a rentabilidade super interessante que esse tipo de investimento traz, né? Porque é um ativo que se remunera a Selic, certo? Mais o deságio ofertar. A gente modelou aqui de uma maneira super interessante, né, para o investidor e espancou o que é esse desconforto mais corriqueiro ali da liquidez e da certeza. Que, na verdade, assim, é um ativo que, se há atraso, é um atraso bem remunerado. Mas, vamos dizer assim, para educar o público investidor a conhecer essa classe de investimento, a gente fez aqui de uma maneira, até a partir da proposta de vocês, de garantir a recompra na data prevista, né? E a gente está muito confortável porque a gente tem, como eu te falei, esse modelo preditivo muito bem construído, a gente conhece muito bem a fila, e a gente pode fazer isso porque esse ativo em especial que a gente está trabalhando é um ativo de honorários da casa. Então, nem é um ativo da nossa carteira de clientes, tá? É um ativo próprio mesmo, jamais foi cedido. Então, a gente pode trabalhar com essa garantia com conforto. Imagina o melhor dos cenários, um ativo da casa, originado por vocês, com um time jurídico de excelência, com um risco de crédito que não existe, porque entendo que o devedor é a fazenda pública, né? Que ela Exato. vai pagar. Ok, o risco que existe é quando vai pagar. Mas o quando a gente também já tirou do risco, porque vocês garantiram quando vai pagar. Então, é um produto que é Exato. E é muito sensacional. tranquilo para a gente dar essa garantia, né? Porque mesmo que haja algum atraso, vai ser pago com algum atraso remunerado. Então, a gente pode fazer aqui uma garantia da própria casa de oferecer esse pagamento na data estimada. Perfeito, Ana. O produto vai ser de R$ 200.000, então os investidores têm Ainda que é correr muito pequenininho, é. rápido, mas a Ana se comprometeu que vai lançar com muito Sim, sim, a no gente vai relatório. fazendo, vai construindo aí junto essa parceria. Para a gente é muito bacana ter a oportunidade de testar esse modelo de crowdfunding de braços dados com vocês. Perfeito, Ana. Muito obrigado pelo tempo, por explicar da Drum, uma empresa de fato muito sofisticada, um time muito assim, incrível. Estou muito feliz de ter vocês como parceiros. A gente que tá. Muito obrigada, tá? Pela parceria e pelo convite. Um prazer enorme.